Vamos falar agora, de uma forma mais detalhada, sobre linguagem simples. Você já observou que nós temos inúmeras campanhas em instituições públicas e privadas em relação ao uso de linguagem. Sempre foi uma preocupação. Eu dou aula há mais de 30 anos e observo uma preocupação que as instituições têm, tá, em buscar uma linguagem clara, objetiva, concisa, coerente, coesa, correta gramaticalmente, né? E há algum tempo, felizmente, nós temos nos 3 poderes campanhas pela linguagem simples. Linguagem simples não é linguagem simplória. Linguagem simples é uma linguagem compreensível. Como a gente observa, muitas vezes, a linguagem encarregada de um rebuscamento, isso é muito comum no meio universitário, tá? Isso é muito comum no poder judiciário, e não serve para nada. Tá? Não serve para nada, há uma diferença muito grande entre linguagem técnica, que aí sim, eu concordo inteiramente, há termos técnicos que devem ser empregados em algumas situações, tá? Mas não uma linguagem rebuscada. E eu tenho certeza que em muitas situações a pessoa sequer sabe exatamente o significado daquela palavra. Usa porque se acostumou, por uma tradição. Então nós vamos abordar agora, de uma forma mais detalhada, a linguagem simples. Tá? Eu vou colocar para vocês alguns conceitos que nós temos no Pacto Nacional pela Linguagem Simples, nós temos tanto no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Legislativo, nós temos também instituições privadas, a campanha, eu dou curso em algumas instituições privadas, eu observo uma preocupação com uma linguagem adequada, a OAB também, não é verdade? Então vamos lá, linguagem simples, podemos conceituar assim, linguagem simples é a técnica de comunicação adotada para transmitir informações de forma simples e objetiva, com o intuito de facilitar a compreensão das comunicações, principalmente escritas, sem prejuízo das regras da língua portuguesa. Eu repeti para vocês o que aparece, tá, nos pactos, tanto do Executivo, do Legislativo, como do Judiciário. É assim que se define linguagem simples. Aí nós temos o Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples, que destaca a importância da adoção da linguagem simples, direta, compreensível a todas as pessoas na produção de decisões judiciais e na comunicação. Então, no Poder Judiciário, nós temos uma preocupação imensa, tá, nas decisões, nos documentos jurídicos. Eu tenho ministrado curso, tá? Eu ministro curso em quase todos os tribunais, Ministério Público, e eu vejo que essa preocupação existe realmente. Há pouco tempo eu ministrei um curso numa Secretaria de Fazenda, e mesmo sendo o executivo, houve uma preocupação imensa também com a linguagem simples. Então, é o motivo do nosso curso, o motivo que nós temos para falar, tá, justamente disso. Qual o objetivo que nós temos com a linguagem simples? Então, aparece assim, nos pactos. Orientar para que a comunicação ocorra de forma mais efetiva. Comunicação, ação de tornar comum. Promover a transparência. Reduzir o retrabalho. Porque a pessoa escreve de uma forma complicada, vai dar mais trabalho, muitas vezes o retrabalho. Reduzir os custos com atendimento ao público. Quantas e quantas vezes a pessoa recebe um comunicado ou observa uma decisão e não entende? Não é só uma pessoa comum, não. Advogados. Eu dou curso em OAB, eu tenho muitos amigos advogados que me escrevem e perguntam, Marcelo, o que significa isso que foi escrito? Quer dizer, é um absurdo isso acontecer, mas é um absurdo isso acontecer. Tá? No Pacto Nacional do Poder Judiciário, há uma definição dos benefícios para o público externo. Quais são os benefícios para o público externo? Inclusão social, conhecimento, aquela comunicação traz um conhecimento, autonomia, aquela pessoa entende, ela não precisa ficar dependendo de outras pessoas, de pesquisas para poder perceber o que foi escrito, confiança no sistema jurídico, porque quando você tem uma linguagem clara, simples, você confia mais, tá? E cidadania, é um direito, é uma cidadania que nós temos. O Pacto Nacional também determina os benefícios para o público interno. Eficiência,
agilidade, produtividade. Então, nós temos aqui alguns detalhes em relação à linguagem simples. O que é a linguagem simples? Quais são os benefícios da linguagem simples? Tanto para o público externo, como para o público interno.